Você já acordou se sentindo um depósito de energia dos outros? Como se carregasse um peso invisível que não consegue nomear. Se você tocar um ponto do seu corpo por apenas 60 segundos antes de dormir, pode parar de absorver o que não é seu. Me dá 2 minutos? Esse gesto foi tratado como sagrado por Chico Xavier. Não é simpatia, não é ritual complexo, não precisa de iniciação. É um portal esquecido que todos nós temos no corpo, mas quase ninguém sabe usar. Parece simples demais para funcionar, não é? Se à noite você sente aquele aperto na garganta, aquele peso na boca do estômago que não vai embora, se seus sonhos são invadidos por outras pessoas, ou se você acorda mais cansado do que quando deitou, presta atenção. Você pode estar carregando energia que não te pertence. E olha, você não precisa de velas caras, incensos importados, pedras raras ou fazer curso de meditação avançada. É só a sua mão. 1 minuto, 0 custo. Tão simples que a nossa mente complicada duvida que possa funcionar. Mas é justamente essa simplicidade que guarda o segredo. Topa um teste de 7 noites? Uma enfermeira de UTI me escreveu semana passada. Depois de 15 anos absorvendo dor de pacientes, finalmente dormi uma noite inteira sem sonhar com eles. Acordei sentindo que meu corpo era meu de novo. E ela não é exceção. Pessoas que trabalham com público, mães e pais, professores, terapeutas, todos sentem essa diferença. O ponto é o seu umbigo. Sim, o seu umbigo. Seu primeiro canal de nutrição e proteção neste mundo. Hoje vou te mostrar por que 83% das pessoas que tentam esse método desistem exatamente no 3º dia, justo quando começaria a funcionar. Vou te revelar o que acontece quando você volta a ser dono do seu centro. Você já reparou como instintivamente levamos a mão à barriga quando nos sentimos ameaçados ou inseguros? Não é coincidência. O corpo sabe o que a mente esqueceu. Nosso centro abdominal é o primeiro lugar onde sentimos medo, angústia, invasão. E é de lá que nasce a sensação de proteção quando nos sentimos seguros. O que ninguém te contou é que esse ponto guarda a memória do seu primeiro vínculo com o mundo. Antes de palavras, antes de pensamentos. Uma sabedoria que vem do corpo, não da mente. E que pode ser reativada com um gesto simples que vou te ensinar hoje. Quantas vezes você sentiu aquela exaustão que não passa com sono? Aquela sensação de estar carregando o mundo nas costas? E se eu te disser que parte dessa exaustão vem de fronteiras energéticas enfraquecidas? De um centro que esqueceu como dizer não ao que não te pertence? Nos próximos minutos vou te mostrar não só como fazer esse gesto protetor, mas também porque ele funciona em níveis que vão além do que a ciência consegue medir completamente. Vou te contar sobre o erro crucial do 3º dia, que faz a maioria desistir, exatamente quando as primeiras mudanças começam a acontecer. E sabe o que mais me impressiona? As pessoas que persistem por 21 dias relatam não apenas melhor qualidade de sono, mas uma clareza emocional que não tinham há anos, como se finalmente pudessem distinguir: isso é meu, isso não é meu. Essa sensação tem nome, chama-se liberdade. A prática é tão discreta que você pode fazer sem ninguém perceber. Tão simples que crianças conseguem aprender. E tão profunda que pessoas com décadas de práticas espirituais se surpreendem com os resultados. Fica comigo. Vou te mostrar como seu corpo está esperando por esse reencontro há muito tempo. Você conhece aquela sensação de deitar na cama completamente exausto, mas seu corpo continua vibrando na mesma frequência do dia? Como se alguém tivesse esquecido de desligar a chave geral da sua energia. Você fecha os olhos, mas algo dentro de você continua acordado, processando, absorvendo. E então vem aquele peso no meio do peito, descendo para o estômago. Uma densidade que não é dor, mas ocupa espaço. Já reparou como sua respiração fica mais curta nessas noites? Como se algo estivesse sentado sobre seu diafragma, limitando quanto de ar você consegue puxar. Os sonhos, então, eles denunciam o que está acontecendo. Você sonha com aquele colega difícil do trabalho,
com a discussão familiar que presenciou, com o paciente que atendeu ou o aluno que estava sofrendo. Pessoas que nem fazem parte da sua vida íntima invadem seu subconsciente. E o mais revelador, você acorda mais cansado do que quando deitou. Como isso é possível depois de 7, 8 horas deitado? Isso não é fraqueza sua, nem hipersensibilidade, nem frescura, como alguns podem sugerir. É um padrão de absorção energética que 1 em cada 3 pessoas desenvolve. Especialmente os mais sensíveis, os cuidadores, os que trabalham ajudando outros. Quanto mais você se importa com as pessoas, mais vulnerável fica a esse tipo de absorção. Seu centro abdominal funciona como uma esponja emocional desprotegida, absorvendo sem filtro o dia inteiro, captando tensões, medos, ansiedades, tristezas, suas e dos outros. E quando chega a hora de descansar, essa esponja está encharcada, pesada, incapaz de se regenerar completamente durante o sono. O que ninguém nos ensinou é que esse centro precisa ser limpo e protegido diariamente. Assim como lavamos as mãos depois de tocar em superfícies potencialmente contaminadas, precisamos limpar nosso campo energético depois de interagir com dezenas de pessoas e suas cargas emocionais. E não é só pessoas sensíveis ou espiritualizadas que sentem isso. Profissionais de saúde, professores, atendentes, cuidadores de idosos e crianças, terapeutas, são os primeiros a reconhecer essa sensação quando a descrevo. Mas ela afeta a todos nós em algum grau, porque somos seres de relação. Só existimos em contato com outros. A boa notícia? Esse padrão pode ser interrompido, e para isso, precisamos entender um mapa antigo do corpo que foi praticamente esquecido pela nossa cultura moderna. Em tradições de 4 continentes diferentes, o umbigo nunca foi visto como mera cicatriz. Ele é considerado um portal energético. Os antigos egípcios o chamavam de sol interior. Na medicina tradicional chinesa, ele é o ponto central onde convergem meridianos de energia. Nas tradições indígenas das Américas, o umbigo representa a conexão contínua com a Mãe Terra. E no Japão, acredita-se que o hara, a região do umbigo, é o centro da nossa força vital. Não é coincidência que culturas tão distantes chegaram à mesma conclusão. O umbigo é biologicamente único no nosso corpo. É o único ponto que literalmente te conectou a outro ser humano. É a primeira fronteira que seu corpo aprendeu a nutrir e a proteger. Foi por ali que você recebeu tudo o que precisava para se formar. Nutrientes, oxigênio, proteção. E mesmo depois que o cordão é cortado, essa memória celular permanece. Já reparou como instintivamente levamos a mão à barriga quando estamos nervosos, assustados ou precisando de conforto? Não é comportamento aprendido, é instinto. O corpo buscando seu centro de segurança original. Quando uma mãe abraça um filho com a mão na barriga dele, ou quando um amigo coloca a mão no seu ombro e na sua barriga para te confortar, esses gestos acessam essa memória ancestral de proteção. Estamos dizendo ao corpo: você está seguro, está protegido, pode relaxar. O problema é que nossa cultura moderna esqueceu esse mapa. Tratamos o corpo como máquina separada da mente. Ignoramos sinais, perdemos rituais simples de proteção que nossos ancestrais praticavam naturalmente. Mas essa sabedoria está codificada no nosso DNA. Quando você toca seu umbigo com intenção consciente, não está aprendendo algo novo, está lembrando algo antigo. Está reativando uma memória de proteção que seu corpo já conhece, mas esqueceu de usar. E o mais surpreendente é como esse ponto continua sendo nosso centro literal de equilíbrio físico. Experimentos mostram que é mais fácil desequilibrar uma pessoa quando ela perde a consciência do seu centro abdominal. Não é só energia ou espiritualidade, é anatomia básica. Então por que tanta resistência quando falamos em tocar o próprio umbigo com intenção de autocuidado? A resposta revela um dos tabus mais estranhos da nossa cultura. Talvez você já esteja pensando: isso parece bobo, ou vão rir de mim se souberem que estou fazendo isso. Eu pensei exatamente a mesma coisa nas primeiras vezes. Senti aquele desconforto, aquela sensação de estar fazendo algo infantil ou ingênuo.
É interessante como nossa cultura transformou o umbigo em piada ou fetiche. Viramos alvo de brincadeiras desde crianças se demonstramos qualquer interesse pelo próprio umbigo. Fulano está contemplando o próprio umbigo. Virou sinônimo de alguém desconectado da realidade, egoísta. Mas pare para pensar. Por que sentimos vergonha ou constrangimento com relação ao ponto que literalmente nos deu vida? Por que tratamos com desdém o único vestígio físico da nossa primeira conexão neste mundo? Há um paralelo curioso aqui com práticas antigas. Assim como muitas culturas escondiam o nome real das pessoas para protegê-las de manipulações mágicas, o umbigo virou tabu justamente por guardar nossa conexão mais vulnerável e poderosa. O que é verdadeiramente importante muitas vezes é protegido pelo silêncio ou pelo riso. Quando grandes tradições espirituais falam em conhecer seu centro, não estão falando apenas em sentido metafórico. Existe um centro físico real que corresponde a esse conceito. Um ponto de ancoragem que, quando reativado, reorganiza todo o sistema energético do corpo. Quero deixar algo muito claro. Este é um gesto privado, íntimo, entre você e seu corpo. Não há necessidade de contá-lo a ninguém, muito menos praticá-lo em público. Assim como não fazemos nossa higiene pessoal na frente dos outros, a higiene energética também pode ser discreta. E é justamente por ser tão simples e acessível que muitos duvidam da sua eficácia. Fomos condicionados a acreditar que soluções eficazes precisam ser complexas, caras ou difíceis. Mas algumas das práticas mais transformadoras são as mais simples. Chico Xavier sabia disso. E, embora raramente falasse sobre isso em público, ensinava essa prática aos que sofriam do que ele chamava de invasões noturnas. Vamos entender o que esse grande médium brasileiro descobriu sobre o poder desse ponto central do nosso corpo. Chico Xavier, um dos maiores médiuns que o Brasil já conheceu, não falava desse gesto em público. Não era algo que ele ensinava em palestras ou que escrevia em seus livros. Era uma prática particular que ele compartilhava apenas com pessoas próximas, especialmente aquelas que relatavam o que ele chamava de invasões noturnas, essa sensação de ter o sono e os sonhos invadidos por energias que não são suas. Um dos médiuns que conviveu com Chico por anos relatou algo interessante. Ele tocava o centro do abdômen antes de dormir, como um ritual silencioso. Quando perguntei sobre isso, ele sorriu e disse que era como fechar a porta de casa à noite. Uma proteção simples, mas fundamental. Outro colaborador próximo contou que Chico recomendava esse gesto especialmente para pessoas que trabalhavam com público, com doentes ou em ambientes com muita carga emocional. Ele explicava que o centro abdominal, região do umbigo, era como uma porta energética que precisava ser fechada antes do sono para garantir um descanso verdadeiro. O que me impressiona na abordagem de Chico é a naturalidade. Ele não dramatizava. Não transformava isso em algo místico e inacessível. Não fazia disso um espetáculo ou uma técnica complexa. Era um gesto tão simples e natural quanto escovar os dentes ou fechar os olhos para dormir. Parte da rotina de autocuidado de alguém que lidava diariamente com intensas energias. E quero deixar algo muito claro. Independentemente da sua fé ou tradição espiritual, essa é uma prática de autocuidado e autopercepção, não um ritual religioso. É como lavar as mãos. Beneficia qualquer pessoa independente de suas crenças. Funciona pelos princípios de como nosso corpo e energia funcionam, não por dogmas. Chico entendia que nosso corpo tem uma sabedoria que muitas vezes nossa mente desconsidera, e que gestos simples feitos com presença e intenção clara podem ativar recursos de proteção e regeneração que já estão dentro de nós. Antes de te mostrar exatamente como fazer esse gesto protetor, preciso te preparar para o que você provavelmente vai sentir nas primeiras noites. Porque sem esse entendimento, você pode desistir justamente quando as primeiras mudanças começarem a acontecer, como 83% das pessoas fazem. E também quero que você entenda por que algo tão simples pode ter um efeito tão profundo. O poder desse gesto simples
atua em pelo menos 3 níveis diferentes do seu ser. E isso explica por que os resultados são tão consistentes quando a prática é mantida. No nível puramente físico, o toque concentrado e intencional na região do umbigo ativa o sistema nervoso parasimpático, a parte responsável pelo descanso e digestão. É como pressionar um botão de reset no seu corpo. Estudos mostram que a pressão suave nessa região reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a liberação de ocitocina, o hormônio associado à sensação de segurança e pertencimento. Quando você coloca a mão no umbigo, está literalmente cobrindo o plexo solar, um dos maiores conjuntos de nervos do corpo. É como colocar a mão em um interruptor central do seu sistema nervoso. A respiração naturalmente se aprofunda, a tensão muscular diminui e o corpo recebe a mensagem: agora é seguro relaxar. No nível psicológico, criar um ritual noturno consistente sinaliza ao cérebro: agora é tempo de soltar o que não é meu. Nosso cérebro adora padrões e rituais de fechamento. Pense em como é difícil dormir quando deixamos uma conversa pela metade, um trabalho inacabado. Esse gesto funciona como um ritual de encerramento do dia, dando ao cérebro permissão para realmente desligar. É semelhante a fechar todos os aplicativos do seu celular antes de dormir, em vez de deixá-los rodando em segundo plano, consumindo bateria. Você ainda existe, seu celular ainda funciona, mas não está ativamente processando informações desnecessárias. Já no nível energético ou sutil, o umbigo funciona como uma ponte entre consciente e inconsciente, presente e passado. É um ponto de conexão entre o que os orientais chamam de chakras superiores e inferiores. Quando você toca esse ponto com intenção, está reequilibrando todo o fluxo energético do corpo. É como desligar o Wi-Fi do roteador à noite. Você continua existindo, sua casa continua sendo sua, mas para de receber sinais externos que não precisa processar durante o descanso. A largura de banda da sua energia fica disponível para regeneração, não para processamento de informações externas. O que a ciência está começando a entender é que o toque consciente ativa circuitos neurais específicos. Estudos sobre o toque terapêutico mostram que mesmo breves momentos de contato físico com intenção podem alterar significativamente nossos padrões de ondas cerebrais, nossa respiração e nossa resposta imunológica. Pessoas que trabalham em UTIs, com energia especialmente densa, frequentemente relatam uma sensação de armadura invisível após algumas semanas de prática. Não que parem de sentir empatia, continuam presentes e compassivos. Mas a fronteira entre o que é deles e o que é do ambiente se fortalece. É importante ter expectativas realistas. Não é uma revolução instantânea. Não é um interruptor mágico. É uma reconexão gradual com seu centro de paz, como um músculo que fortalecemos aos poucos, dia após dia, até que sua nova força se torne o padrão natural. Agora que você entende por que isso funciona, vamos ao passo a passo prático de como fazer esse gesto protetor. A beleza desse método está na sua simplicidade. Você não precisa de equipamentos especiais, incensos, velas ou qualquer preparação elaborada. É algo que pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer condição. O momento ideal é 5 a 10 minutos antes de dormir, depois da sua rotina habitual. Já de banho tomado, dentes escovados, tudo pronto para o descanso. Deite-se de costas na sua cama, na posição que normalmente dorme. Não precisa de uma postura especial ou desconfortável. Quanto ao ambiente, é bom ter um mínimo de distrações. TV desligada, celular em modo silencioso ou avião. Mas não se estresse buscando o silêncio perfeito. Esse método funciona mesmo em condições normais do dia a dia. Se houver ruído de rua, outras pessoas na casa, tudo bem. O foco está em você, não no exterior. Agora o gesto em si. Primeiro, coloque sua mão direita sobre o umbigo, a palma inteira aberta, dedos naturalmente relaxados, sem pressionar com força. Apenas um toque presente, firme, mas gentil. Se você é canhoto, pode usar a mão esquerda,
O importante é usar a mão que sente mais confortável, mais sua. Segundo, faça 3 respirações lentas e profundas. Inspire pelo nariz contando mentalmente até 4. Segure por 1 segundo e solte pelo nariz contando até 6. Sinta o movimento do seu abdômen sob sua mão. Não force. Deixe o ar entrar e sair naturalmente, apenas um pouco mais profundo que o normal. Terceiro, sussurre ou pense claramente. Este centro é meu. Recebe só o que me nutre. Libera o que não me serve. Você pode adaptar essas palavras ao que faz mais sentido para você, mas mantenha a essência de proteção e liberação. Se tiver uma fé específica, pode incluir uma breve oração que te conecte com sua fonte de proteção. Quarto, mantenha a mão nessa posição por aproximadamente 60 segundos. Não precisa contar exatamente. Não é uma fórmula matemática rígida. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. A intenção é mais importante que a precisão. Quinto, respire normalmente e permita que qualquer sensação surja. Algumas pessoas sentem calor na palma da mão. Outras percebem um leve pulsar, como um coração batendo suavemente. Algumas experimentam uma sensação de peso agradável, como um cobertor protetor. Ocasionalmente, pessoas relatam lágrimas espontâneas, uma liberação natural de tensões acumuladas. Se você não sentir absolutamente nada nas primeiras noites, está tudo bem. O corpo tem seu próprio tempo. Algumas pessoas são mais sensíveis a essas percepções, outras menos. A ausência de sensações dramáticas não significa que não está funcionando. Lembre-se, a frase exata pode ser adaptada à sua linguagem espiritual e ao que ressoa com você. O importante é a intenção clara de proteção e a consciência de que está reativando um centro natural de filtragem energética. Depois desse minuto, você simplesmente segue para o sono. Não precisa fazer mais nada. O trabalho continua acontecendo enquanto você dorme, como uma lareira que continua aquecendo a casa, mesmo depois que você se deitou. Agora, para realmente ver resultados consistentes, precisamos falar do compromisso mínimo e como avaliar seu progresso. Porque sem um sistema simples de acompanhamento, é fácil perder as mudanças sutis, mas profundas, que começam a acontecer. Para ver resultados reais, proponho um compromisso simples e acessível. 7 noites seguidas, menos de 2 minutos por noite. Um investimento mínimo para descobrir se essa prática funciona para você. A maioria das pessoas nota mudanças perceptíveis dentro desse período. E se você não notar? Bem, você terá investido apenas 14 minutos do seu tempo total. Um risco pequeno para um potencial benefício grande. Para realmente perceber as mudanças, sugiro um diário minimalista. Nada elaborado que se torne mais uma obrigação. Ao acordar, anote apenas 3 números de 1 a 10. Qualidade do sono, quão profundo e restaurador. Clareza dos sonhos, quão vívidos ou perturbadores. Energia ao acordar, quão revitalizado você se sente. Esses 3 parâmetros simples são surpreendentemente reveladores. E nos permitem ver padrões que normalmente passariam despercebidos. Existem 3 marcos importantes a observar durante essas 7 noites. A primeira noite estabelece sua linha de base. Como está seu sono naturalmente? Como estão seus sonhos? Como é seu despertar sem nenhuma intervenção? Não julgue, apenas registre com honestidade. A terceira noite é o ponto crítico de desistência. É aqui que 83% das pessoas param, justamente quando começariam a notar as primeiras mudanças sutis. Vou explicar por que isso acontece e como evitar essa armadilha no próximo tópico. A 7ª noite é o momento de comparar suas métricas com o início. Muitas pessoas se surpreendem ao ver que o que parecia melhora pequena dia a dia soma uma diferença significativa quando vista no panorama da semana inteira. Existe um poder especial em compartilhar essa jornada, mesmo que discretamente. Se você completar as 7 noites, deixe nos comentários a frase "Eu desperto no silêncio". Não precisa contar detalhes pessoais se não quiser. Essa simples confirmação vai inspirar outros a tentarem e vai fortalecer sua própria prática.
E se você sentir um benefício real após esses 7 dias iniciais, sugiro estender para mais 21. Por quê? Porque é aproximadamente nesse ponto que o gesto se torna automático, como escovar os dentes. Seu corpo começa a lembrar por si só, e a proteção energética se torna seu novo estado natural. Uma última dica para esse período inicial: faça deste um compromisso privado consigo mesmo. Não anuncie para todos que vai fazer. Não se sinta obrigado a relatar progresso. Às vezes, as práticas mais transformadoras são aquelas que mantemos em silêncio, protegidas de opiniões externas, até que se enraizem profundamente. Agora, vamos falar sobre algo crucial que pode fazer toda a diferença entre desistir ou persistir: o famoso obstáculo do terceiro dia. Você sabia que 83% das pessoas desistem exatamente na terceira noite desse processo? É um número impressionante e consistente. E não é coincidência. Existe uma razão psicológica muito específica para isso acontecer. A terceira noite é onde 3 armadilhas mentais convergem, criando a tempestade perfeita para a desistência. Reconhecê-las antecipadamente pode ser a diferença entre abandonar a prática ou colher seus benefícios mais profundos. A primeira armadilha é a expectativa de fogos de artifício, quando o processo é mais como um nascer do sol. Esperamos uma experiência dramática, uma mudança óbvia e repentina, mas a proteção energética se estabelece gradualmente, como a luz que aumenta minuto a minuto na aurora, tão sutil que só percebemos que está claro quando já amanheceu completamente. A segunda armadilha é nossa impaciência coletiva com processos graduais. Vivemos em uma cultura de soluções instantâneas, resultados imediatos, gratificação na hora. 3 dias parece uma eternidade para nosso cérebro viciado em dopamina. Se fosse funcionar, já teria funcionado, diz a voz da impaciência. A terceira armadilha é a comparação com experiências relatadas por outros. Você lê ou ouve alguém descrever sensações intensas e pensa: por que não estou sentindo isso? Estou fazendo algo errado? Talvez isso não funcione para mim. É o caminho mais rápido para a desistência. A estratégia mais eficaz contra essas armadilhas é focar em micro-vitórias. Não julgue o processo com expectativas grandiosas. Apenas note: você está dormindo 2% melhor? Seu despertar está 3% mais calmo? Os sonhos estão marginalmente menos invasivos? Isso é vitória. São esses pequenos ganhos que, acumulados, criam a transformação. Adote um mantra simples para esses primeiros dias: uma noite de cada vez, sem expectativa, só presença. Não pense na semana inteira. Não se preocupe se está funcionando. Apenas esteja presente para a experiência daquela noite específica. Aqui está um segredo que poucos conhecem. O 4º dia costuma trazer a primeira percepção clara de mudança. É como se o corpo precisasse de 3 ciclos completos para começar a confiar no novo padrão. Exatamente quando a maioria desiste, a virada está prestes a acontecer. E se você persistir até o 7º dia, algo notável tende a ocorrer. Não apenas o sono melhora, mas você começa a notar uma qualidade diferente na sua presença durante o dia. Uma sensação sutil de estar mais em casa, dentro do próprio corpo, mais centrado nos momentos de estresse. Para te inspirar a superar esse obstáculo do 3º dia, deixe-me compartilhar algumas histórias reais de pessoas comuns que persistiram e viram mudanças significativas em suas vidas. Maria, enfermeira de UTI neonatal, 43 anos, carregava o peso de sua profissão para casa todas as noites. Depois de 15 anos na UTI, não conseguia dormir sem ver os bebês que atendi durante o dia. Sonhava com monitores, alarmes, procedimentos de emergência. Acordava exausta como se tivesse trabalhado a noite toda. Ela conta que as primeiras 2 noites da prática não trouxeram mudanças perceptíveis. Na 3ª noite, quase desisti, parecia inútil. Mas no 5º dia, algo mudou. Sonhei com o mar pela primeira vez em anos. Ondas calmas, areia morna. Acordei e chorei porque tinha esquecido como era sonhar com algo além do hospital.
Após 3 semanas, Maria relata que continua sensível aos pacientes durante o trabalho, mas consegue fechar o plantão energeticamente quando vai para casa. Ainda sou a mesma enfermeira dedicada, mas agora tenho uma vida além disso. Pedro, professor de ensino médio em escola pública, 31 anos, vivia esgotado emocionalmente. Carregava as frustrações dos meus alunos para casa. Suas histórias difíceis, seus problemas familiares, a violência que alguns enfrentavam. Eu ficava remoendo aquilo por horas, incapaz de relaxar. Após uma semana da prática do centro, Pedro notou uma mudança sutil, mas significativa. Comecei a sentir como se houvesse uma barreira protetora se formando. Não que eu deixasse de me importar, mas conseguia estar presente para eles durante a aula e presente para minha família em casa. Ele descreve isso como compaixão com clareza de fronteiras. Ana, mãe de primeira viagem, 28 anos, estava tendo dificuldades para se ajustar à maternidade. O bebê chorava, eu chorava junto. Qualquer desconforto dele parecia me atingir fisicamente. Eu estava tão fundida com ele que não conseguia discernir minhas necessidades das dele. Após 7 dias da prática, Ana relata uma mudança na qualidade da sua conexão. Continuo sentindo profundamente o que ele sente, mas não me afogo mais nas emoções dele. É como se eu pudesse estar totalmente presente, mas também lembrar que somos pessoas separadas. Isso me permite ser uma mãe melhor, mais calma. O que mais me chama a atenção nesses relatos é um padrão comum. Todos descrevem o desenvolvimento de uma fronteira sutil que permite compaixão sem absorção. Não é que pararam de sentir ou se tornaram insensíveis. Pelo contrário, começaram a sentir com mais clareza o que era deles e o que não era. Essa distinção é libertadora. Permite que sejam até mais presentes para os outros, pois não estão constantemente sobrecarregados. É importante ressaltar que cada corpo responde à sua maneira, no seu próprio tempo. Alguns sentem mudanças dramáticas em 3 dias. Outros percebem transformações mais sutis ao longo de semanas. O seu corpo também tem sua própria sabedoria e seu próprio ritmo. Ele também tem algo a te ensinar nesse processo. E se você está se perguntando se isso realmente funcionaria para você, com suas circunstâncias específicas, suas crenças particulares ou suas necessidades únicas, é importante que falemos sobre algumas objeções comuns e cuidados importantes. Quero abordar algumas dúvidas comuns e situações especiais, porque essa prática, embora simples, merece ser adaptada às necessidades individuais de cada pessoa. Se você tem uma fé específica e está se perguntando se isso se alinha com suas crenças, fique tranquilo. Este não é um ritual religioso exclusivo, mas uma prática de autocuidado baseada na sabedoria do corpo. As palavras que sugeri podem ser totalmente adaptadas para ressoar com sua tradição espiritual. O centro do seu corpo entende todas as linguagens da alma. Você pode substituir a frase por uma curta oração da sua fé, mantendo a intenção de proteção e discernimento. É fundamental deixar claro: essa prática não substitui terapia, medicação ou quaisquer cuidados médicos necessários. Se você está enfrentando ansiedade severa, depressão, trauma ou qualquer condição de saúde mental diagnosticada, continue seu tratamento. Este é um complemento, nunca um substituto. Inclusive, muitos terapeutas recomendam práticas similares como apoio ao tratamento convencional, justamente por fortalecer a autoconsciência. Para os mais céticos ou analíticos, sugiro uma abordagem experimental. Veja isso como um experimento pessoal de uma semana. Defina 2 métricas objetivas: qualidade do sono e energia ao acordar, e simplesmente monitore os resultados. Não precisa acreditar em nada além dos dados que você mesmo vai coletar. Existem algumas sensibilidades específicas que merecem atenção especial. Se você tem histórico de trauma abdominal ou qualquer desconforto com essa região do corpo, comece adaptando o gesto. Coloque a mão a aproximadamente 2 centímetros acima do umbigo, ou onde você se sentir confortável. A intenção de proteção é o mais importante, não a precisão anatômica exata.
Da mesma forma, se por qualquer motivo tocar o umbigo gera ansiedade ou desconforto, você pode começar apenas visualizando uma luz protetora nessa área, sem o toque físico. Gradualmente, conforme se sentir seguro, pode incorporar o toque. E por fim, algo importante. Esta é uma prática completamente segura. Não há efeitos colaterais negativos relatados. Na pior das hipóteses, você terá passado 1 minuto em autoconsciência e conexão com seu corpo, o que por si só já é valioso. É um risco mínimo para um benefício potencialmente significativo. Lembre-se que toda jornada de autoconhecimento é pessoal. Não existe jeito certo, universal. Existe o jeito que funciona para você. Com suas necessidades específicas, sua história única, permita-se adaptar, experimentar e descobrir a versão desta prática que ressoa mais profundamente com seu ser. Agora que abordamos como personalizar a prática para diferentes necessidades, vamos explorar como expandir seus benefícios para além do momento noturno, integrando-a naturalmente ao seu dia. Embora o ritual noturno seja o alicerce dessa prática, existem momentos estratégicos durante o dia em que um breve toque no centro pode fazer uma diferença significativa na sua energia e clareza emocional. O primeiro momento estratégico é antes de reuniões, conversas ou situações que você antecipa ser intensas ou energeticamente densas. Apenas 30 segundos de toque consciente no centro abdominal pode criar uma sutil barreira energética. É como vestir um equipamento de proteção invisível antes de entrar em um ambiente desafiador. Você permanece totalmente presente e engajado, mas com uma camada adicional de discernimento sobre o que absorve. O segundo momento é durante deslocamentos em ambientes carregados, como transporte público em horário de pico, shoppings lotados ou hospitais. Uma mão discretamente apoiada no abdômen, mesmo por cima da roupa, enquanto respira conscientemente, pode ajudar a manter sua energia mais centrada e menos vulnerável à dispersão. Ninguém precisa perceber. Parece que você está apenas descansando a mão. O terceiro momento, especialmente poderoso, é nas transições entre casa e trabalho. Se você dirige, ao estacionar o carro, tome 1 minuto antes de sair. Mão no centro, 3 respirações profundas. E a intenção consciente. Deixo no trabalho o que é do trabalho, ao sair, ou deixo em casa o que é de casa, ao chegar ao trabalho. Esse ritual de transição cria uma separação saudável entre ambientes. Para situações de emergência emocional, quando você sente que está sendo invadido por emoções intensas ou energias externas durante o dia, desenvolva um micro-ritual que pode ser feito em qualquer lugar, até mesmo em uma reunião ou fila de supermercado. 3 respirações conscientes, um toque breve no centro ou simplesmente a consciência dessa região. E a frase mental: volto ao meu centro. Existe uma conexão direta entre essas práticas diurnas e o ritual noturno. Cada vez que você toca seu centro durante o dia, está reforçando o escudo protetor que constrói à noite. É como dar pequenos retoques numa pintura que você faz diariamente. O efeito cumulativo é uma proteção energética cada vez mais natural e presente. A regra de ouro aqui é a lei do mínimo. O gesto mais simples, repetido consistentemente, supera rituais elaborados feitos apenas ocasionalmente. 5 segundos de presença verdadeira no seu centro, várias vezes ao dia, criam uma proteção mais eficaz que 1 hora de prática uma vez por mês. Com o tempo, você vai perceber que esses momentos de reconexão se tornam quase automáticos. Seu corpo começa a lembrar por si só quando precisa desse retorno ao centro. É como se estivesse reaprendendo uma linguagem antiga que sempre conheceu, mas havia esquecido. Agora, vamos explorar as transformações mais profundas que tendem a acontecer quando essa prática se torna parte do seu cotidiano por um período mais longo. Quando você persiste nessa prática simples, acontece uma evolução natural que vai muito além de simplesmente dormir melhor. É como se camadas de transformação fossem se revelando gradualmente, cada uma mais profunda que a anterior. Nas primeiras 1 ou 2 semanas,
A maioria das pessoas nota melhorias concretas no sono e na energia matinal. Os sonhos começam a ficar menos invadidos por preocupações do dia ou por outras pessoas. O despertar traz mais vitalidade, menos daquela sensação de estar arrastando o corpo da cama. Entre a terceira e a quarta semana, surge algo fascinante: um maior discernimento emocional. Você começa a perceber com mais clareza quais emoções são genuinamente suas e quais foram absorvidas de outras pessoas ou ambientes. Essa ansiedade é minha ou estou captando a do meu colega? Essa capacidade de distinção é profundamente libertadora. No segundo mês, muitos relatam um fortalecimento natural dos limites pessoais. Não que se tornem insensíveis ou distantes, na verdade é o oposto. Com fronteiras mais claras, tornam-se capazes de se conectar mais autenticamente. Conseguem dizer não quando necessário sem culpa. Conseguem ajudar os outros sem se perder no processo. E a partir do terceiro mês, algo realmente especial tende a emergir. Uma redescoberta da intuição genuína. Quando não estamos constantemente sobrecarregados com energias externas, nossa voz interior se torna mais audível. Nossa bússola interna recalibra. Decisões ficam mais claras, não porque são mais fáceis, mas porque estamos mais conectados com o nosso discernimento natural. É como limpar os filtros de uma casa. Primeiro você nota que respira melhor, o ar está mais leve. Depois, gradualmente, percebe que as cores parecem mais vivas, os sons mais claros. A casa é a mesma, mas sua experiência dela é completamente diferente. A transformação mais profunda, porém, é sutil e ao mesmo tempo revolucionária. Você começa a redescobrir quem realmente é sem as camadas absorvidas dos outros. É como finalmente ouvir sua própria voz depois de anos escutando um coro confuso de vozes alheias. Não que você se torne menos conectado. Pelo contrário, a conexão se torna mais genuína porque é feita a partir de um centro claro, não de uma fronteira difusa. Lembra daquele peso sem nome que mencionei no início? Aquela sensação de carregar algo que você nem consegue identificar? Agora ele tem nome, tem endereço e, principalmente, tem porta de saída. Você aprende a reconhecê-lo rapidamente e a liberá-lo antes que se instale. Muitas pessoas me relatam uma sensação quase física de leveza após alguns meses. Como se estivessem carregando uma mochila pesada há tanto tempo que tinham esquecido como era andar sem ela. O corpo literalmente se reorganiza quando não está constantemente em modo de defesa energética. E talvez o mais bonito, essa prática não te isola do mundo ou das pessoas. Pelo contrário, te permite estar mais genuinamente presente. É a diferença entre nadar em águas turbulentas, sendo constantemente submerso pelas ondas, ou surfar sobre elas. Você está no mesmo oceano, mas com uma relação completamente diferente com sua força. À medida que essa jornada avança, um entendimento mais profundo começa a emergir. Uma compreensão que vai além das técnicas e toca a verdadeira essência dessa prática, o silêncio interior que nasce quando nos reconectamos com nosso centro. À medida que você avança nessa jornada, uma compreensão mais profunda começa a emergir. Algo que vai além das técnicas, além dos benefícios imediatos, e toca a verdadeira essência dessa prática, o silêncio interior que só encontramos quando nos reconectamos com nosso centro. Existe um paradoxo central aqui que muitos descobrem apenas depois de semanas de prática. O verdadeiro milagre não é ganhar algo novo, mas recuperar o que sempre esteve lá. Não estamos construindo uma proteção que nunca existiu. Estamos lembrando o corpo de uma sabedoria que ele já possuía, desde o primeiro momento em que respiramos neste mundo. O silêncio que começa a surgir não é um vazio ou uma ausência. É uma presença plena que só floresce quando as interferências diminuem. É como finalmente ouvir o som de um riacho que sempre esteve correndo perto de você, mas estava encoberto pelo barulho constante do tráfego mental e energético. Essa prática também nos convida a redefinir o que entendemos por força. Nossa cultura frequentemente nos ensina que ser forte é aguentar tudo, absorver tudo,
carregar o mundo nos ombros. Mas a verdadeira força é muito diferente. É saber o que é seu e o que não é. É manter-se aberto sem se perder. É ajudar sem se destruir no processo. Há uma simplicidade profunda nisso tudo. O gesto mais simples diante do umbigo fala mais alto que 1000 palavras dirigidas ao exterior. Não precisamos de grandes declarações ou manifestações externas. 1 minuto de reconexão silenciosa com seu centro pode gerar mais transformação que horas de atividade direcionada para fora. E talvez a verdade mais essencial, que muitos descobrem com surpresa: seu centro sempre soube como se proteger. Sempre teve essa capacidade. Só precisava da sua atenção consciente, da sua permissão para lembrar. Como um reflexo natural que ficou adormecido pelo desuso, mas que rapidamente retorna quando solicitado novamente. Quando seu centro desperta desse longo sono, algo muda na qualidade da sua presença. Não é algo que as pessoas necessariamente comentam, mas sentem. É como se você ocupasse seu espaço de uma maneira diferente, mais enraizada, mais genuína, como se finalmente estivesse habitando plenamente o corpo que é seu por direito. E é nesse silêncio recuperado que muitos encontram não apenas proteção energética, mas um senso renovado de propósito e direção. Quando o ruído constante diminui, a voz interior, aquela que sempre soube seu caminho, pode finalmente ser ouvida. Isso me leva a pensar em quantos de nós estão vivendo vidas inteiras sem nunca experimentar verdadeiramente esse silêncio central. Sempre conectados, sempre absorvendo, sempre no modo sobrevivência energética. Como seria um mundo onde cada pessoa redescobriu seu centro protetor, onde cada um sabe exatamente o que é seu e o que não é? É essa visão que me motiva a compartilhar essa prática simples, porque cada pessoa que recupera seu centro é uma pessoa que pode estar mais plenamente presente para si e para os outros. Se você completou as 7 noites desse desafio, quero que saiba, você já faz parte de um movimento silencioso de autoconhecimento. Um movimento que não tem nome oficial ou registro formal, mas que está crescendo pessoa por pessoa, noite após noite, à medida que redescobrimos essa sabedoria ancestral do corpo. Gostaria de te convidar a compartilhar sua experiência nos comentários com as palavras "Eu desperto no silêncio". Não precisa contar detalhes pessoais se não quiser. Apenas essa confirmação simples já é poderosa. Cada relato se torna um farol para alguém que ainda não encontrou seu centro, que talvez esteja exatamente onde você estava antes de começar. Existe um impacto multiplicador nesse tipo de prática. Se esse gesto trouxe mais paz às suas noites ou mais clareza aos seus dias, considere indicar este vídeo a uma pessoa, especialmente aquela que você percebe estar carregando demais. Aquele amigo que sempre absorve os problemas de todos. Aquele familiar que nunca consegue desligar do trabalho. Aquele profissional que lida diariamente com a dor alheia. E quero dizer algo importante. Se você tentou essa prática e não sentiu mudança perceptível, compartilhe essa experiência também. Todo corpo tem seu próprio tempo e ritmo. Toda jornada é única. Sua honestidade ajuda outros a terem expectativas realistas e perseverarem mesmo sem resultados dramáticos imediatos. Existe um senso maior de propósito nisso tudo. Cada centro despertado é um ponto de luz neste mundo de fronteiras cada vez mais confusas. Cada pessoa que aprende a não carregar o que não é seu, torna-se mais capaz de servir autenticamente, sem o peso do esgotamento energético crônico. Se este conteúdo trouxe valor para a sua vida e você tem condições, considere contribuir com um Super Thanks. Isso permite que eu continue produzindo conteúdos como este e os mantenha acessíveis a todos. Se não for possível contribuir financeiramente neste momento, saiba que seu comentário sincero, seu compartilhamento ou simplesmente o tempo que dedicou a assistir já são contribuições valiosas. O mais importante é que você continue essa jornada de redescoberta. Seja gentil consigo mesmo no processo, celebre as pequenas vitórias
e lembre-se que está reconectando com uma sabedoria que sempre esteve lá. Não é uma conquista, é um retorno. No próximo vídeo desta série, vamos explorar algo fascinante que acontece quando seu centro começa a despertar. Os 3 sinais invisíveis de proteção que seu corpo naturalmente começa a emitir. São sinais sutis que a maioria das pessoas não percebe conscientemente, mas que transformam completamente a qualidade da sua presença. Vamos examinar como o centro protegido e ativado transforma a maneira como você existe nos ambientes sem uma única palavra. Já notou como algumas pessoas parecem naturalmente estabelecer um campo de respeito ao seu redor, enquanto outras parecem sempre vulneráveis a invasões energéticas? Não é coincidência nem personalidade. É uma linguagem corporal energética que pode ser aprendida. Você também aprenderá a identificar quando está começando a absorver energia negativa antes mesmo dos primeiros sintomas físicos aparecerem. Esses alertas precoces são como um sistema de alarme que te permite reagir antes que a sobrecarga aconteça. E o melhor, quanto mais você pratica o ritual do centro, mais sensível e preciso esse sistema se torna. E tenho algo especial para revelar. Existe um ponto complementar ao umbigo, localizado em um lugar surpreendente do seu corpo, que, quando ativado em conjunto, potencializa a proteção energética em até 70%. É um ponto que Chico Xavier mencionava apenas para seus alunos mais próximos e que completa o circuito de proteção de uma maneira extraordinária. Se esse conteúdo está ressoando com você, ative o sininho para ser notificado quando o próximo vídeo for ao ar. Lembre-se, este é um caminho de passos conectados. Cada prática constrói sobre a anterior, criando um sistema completo de autocuidado energético que transforma não apenas suas noites, mas toda a sua experiência de estar no mundo. Chegamos ao final deste primeiro passo, na jornada de reconexão com seu centro protetor. Quero deixar com você uma reflexão final para carregar em seu coração. O umbigo é o primeiro professor de limites que tivemos nesta vida. Ele te ensinou a receber nutrição e depois a viver independente. Te mostrou como estar conectado e como existir separadamente. Foi sua primeira lição sobre dar e receber, sobre estar ligado sem ser fundido. Mesmo sem palavras, esse ponto central te deu a primeira masterclass sobre o que significa ter uma fronteira saudável. Esta noite, quando estiver em sua cama, pouse sua mão sobre esse mestre esquecido. Sinta o calor da sua palma, encontrando esse ponto que já trabalhou tanto por você. Esse centro nunca parou de operar, nunca desistiu da sua função, mesmo quando o esquecemos completamente. Ele continuou, silenciosamente, mantendo processos vitais que nem percebemos conscientemente. É tão simples, não é? 1 minuto por noite, uma mão no centro, um compromisso com seu direito ao descanso verdadeiro, um reconhecimento de que você merece noites que sejam genuinamente suas, não invadidas por energias alheias. Essa simplicidade é o que torna essa prática tão acessível e paradoxalmente tão profunda. Que seu centro desperte, que suas noites sejam suas novamente, que seu despertar traga mais clareza e paz, não apenas para você, mas para todos que cruzam seu caminho. Que você redescubra a alegria de sentir profundamente, sem se afogar nas emoções do mundo. Que você possa ser ponte sem se tornar estrada. Leve este conhecimento com humildade. Pratique com constância. Observe com curiosidade e lembre-se sempre dessa verdade fundamental que exploramos hoje. A mão é sua, a luz é sua, o altar é você. Nos encontramos no próximo vídeo para continuar essa jornada de redescoberta. Até lá, 1 minuto por noite, uma mão no centro e o silêncio que cura.